Oiê, vamos falar de comentários? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma reação, e inclusive a mais uma leitura de comentários. E hoje eu vou responder e também ler alguns comentários dos últimos meses e também do que já passou no último vídeo que eu fiz sobre lendo os comentários aqui do canal do Bem-vindo à Bélgica. Meu nome é Alessandro Perry de Souza, eu sou inclusive aqui o criador do Bem-vindo à Bélgica, que é para poder ter informações sobre como se vive na Bélgica. Então eu falo sobre educação, eu falo sobre trabalho, eu falo sobre a cultura, choque cultural e também algumas perspectivas da minha opinião sobre morar aqui na Bélgica. Tudo sempre mostrando como informação, então eu sempre tento procurar por informação, com fontes, e também eu trago o meu achismo e minha experiência, mas também relevando que onde eu moro e de onde outras pessoas moram também, para poder trazer as informações da Bélgica para você. Então no vídeo que eu tive sobre 5 formas de economizar nas compras do mês na Bélgica, tem um comentário da Terezinha Mazuco8779, legal saber, estamos em fase de adaptação e pelo jeito fomos dos mais caros. Isso é muito comum, tipo assim, de a gente ir para os mercados, porque assim, a gente se assimila bastante. Eu acho que os mercados, eles não... Aqui na Bélgica não tem muita cara de, tipo assim, parece ser um mercado mais barato ou parece ser um mercado mais caro. É engraçado que, inclusive, ontem mesmo eu tava discutindo com o meu amigo de trabalho, ele falou que ele foi comprar carne, geralmente ele gasta 120 euros no Colruyt, que é um dos mercados mais baratos, e aí ele falou que ele foi no Albertijn e que ele pagou 80 euros. Realmente, se você vai procurar em alguns mercados, algumas coisas são mais baratas, outras coisas são mais caras, pode depender também muito do estilo do que você come. Por exemplo, eu já percebi que no Colruyt tem muita coisa belga específica, né, que são as coisas mais baratas. Já quando você vai para o Albertijn, é muito mais comum que você tenha essa seção do que é o costume holandês ou até mesmo de coisas internacionais. Então, dependendo de qual é a sua pegada do que você gosta de comer e dos seus costumes, é mais barato você ir no mercado ou outro. No vídeo de inglês na Bélgica é falado, as pessoas entendem. Temos um comentário do Anderson6717. Olá, por favor, sabe me informar se as pessoas também falam francês em toda a Bélgica? Obrigado. Então, eu também já falei em alguns outros vídeos, eu também já fiz algumas informações falando bastante de como que se tem a divisão das línguas aqui na Bélgica, falando que a parte norte é a que fala o holandês e a parte sul é a que fala o francês. Se a gente for pegar mesmo o que se fala, né, a gente tem que o francês da Bélgica em Walônia, ele é um pouquinho diferente do francês que existe tanto em Quebec quanto também existe na França, e o holandês que a gente tem aqui na Bélgica, ele é mais chamado de Vlaams, que é o flamenco, ou se não chamado de neerlandês. É meio difícil eu falar, é que eu sou muito acostumado a falar o holandês, eu acho que é mais fácil de reagir, porque também tem também o país da Holanda, e aí eu acho mais fácil de falar holandês do que eu falar neerlandês, eu acho que sou um pouco distante de poder entender o que eu quero dizer quando eu falo isso. A gente vai ter que, assim, pelo que eu consegui entender, pelo que eu já estudei das partes de escola, na parte que a gente tem de holandês, que se fala holandês, que é a parte de Flanders, é obrigatório o estudo de francês. Então as pessoas conseguem falar minimamente francês. Lógico que vai ter o sotaque, lógico que vai ter uma certa dificuldade, e tem algumas interações que podem ser engraçadas. Mas quando a gente vai ver na parte de Walônia, que é a parte que fala francês, o estudo de holandês ele não é obrigatório, então ele é opcional. Então por isso que é muito comum que em Flanders o inglês é muito famoso. Você tem pessoas que falam o holandês e que também conseguem falar francês até que razoavelmente bem ou até mesmo muito bem. Por isso que talvez se você for falar com uma pessoa em francês aqui na Bélgica, falando da Holanda, bem-vindo à Holanda, se você for falar aqui com francês na Bélgica é mais fácil de você acertar. Só que se você não conseguir falar o francês, você pode falar o inglês também, mas você vai talvez conseguir achar com muito mais frequência pessoas falando em francês aqui, não sei, porque em Bruxelas também o francês é a língua oficial, mas assim, você pode também ter que talvez falar em inglês é mais fácil do que você precisar falar francês. Eu, por exemplo, não gosto de francês. No vídeo de 5 formas de achar emprego na Bélgica, ainda no Brasil ou morando na Bélgica, temos um comentário do Mário Rosa 578. E se eu for de turista, e como faço para ter pelo menos um documento para trabalhar? A resposta curta é não tem como. A resposta longa é mais fácil que quando você vai como turista, de você conseguir dar uma olhada nas ofertas de emprego e você elevar o seu currículo, mas assim, de você arranjar sendo turista, o problema é o seguinte, você pode vir como turista, só que se você não tiver uma permissão de trabalho ou um passaporte, o que vai acontecer é que o processo ele é mais dificultoso. Porque quando você ganha um trabalho, você ganha um work visa, você ganha um visto de trabalho. Se você não tem visto de trabalho e você está tentando encontrar isso por ganhar um trabalho, o seu empregador precisa fazer esse processo para te ajudar com o que você vai ter com o visto de trabalho aqui da Bélgica. Mas tirando essa parte de que você não tem a ajuda do seu empregador e que você só está vindo como turista, você não vai conseguir achar.
tudo bem, você pode achar de forma ilegal, mas eu não recomendo isso de forma nenhuma. No vídeo de cinema na Bélgica, 5 coisas curiosas de ir assistir filme, temos aqui o comentário da Mônica Ferreira 8150. Aqui em Portugal, no meio da sessão tem um intervalo. É bizarro, você tá lá assistindo o filme e de repente apaga tudo. Eu sempre esqueço disso e acho que acabou a luz. Daí em seguida, aparece na tela, intervalo. Daí eu já lembro e dou risada sozinho. Então, o pior é que eu também começo a dar risada. Eu fico falando assim, ué, mas o que aconteceu com o filme que tá pausando? Mas assim, com os últimos filmes que eu fui assistir, eu acho que isso me ajudou. Por quê? Porque eu fui assistir Oppenheimer, eu fui assistir Barbie, eu fui assistir também o Guardiões da Galáxia... Não, o Guardiões da Galáxia 3 eu assisti no Disney+. E eu assisti... Qual que foi o último filme que eu assisti no cinema? Agora eu não vou lembrar qual filme que eu assisti no cinema. Mas assim, eu lembro que todos os filmes que eu fui assistir era tipo assim, horas e horas de duração. Então tipo assim, eu fiquei até feliz que tinha uma pausa, porque se não tivesse essa pausa, eu não sei como é que eu ia aguentar ficar tanto tempo sentado. Tem um site, tem um aplicativo que ele fala pra você quais são as melhores horas pra você poder fazer uma pausa pra ir no banheiro. Mas assim, aqui de fazer com que você pare na metade, eu acho que já é a melhor coisa de todas. Então assim, esse costume que eu peguei de tipo assim, de ter essa pausa no meio do filme, tá me ajudando aqui na Bélgica do que tá me atrapalhando. No vídeo de 1 ano morando na Bélgica, e aí, é bom, não é? Me arrependi? Como é morar aqui? Temos que o user UB6YG5IT4K comentou. No quesito segurança, deixa a desejar. Aonde moro, você vê homens urinando em qualquer lugar. Você passeando com sua família, africanos tomam seu celular e confiscam, e sentia mais segura no Brasil. Moro próximo à estação do Midi. Aqui é muito mais violento que várias partes do Brasil. Eu acho que isso foi inclusive uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu li esse comentário para poder fazer o vídeo que eu fiz do 2 anos morando na Bélgica. Que é, eu acho que é muito problemático quando você tem a perspectiva de quando você mora no país, sendo que a sua cidade ela é a representação do país. Por exemplo, eu jamais diria para a pessoa que São Paulo é a representação do Brasil ou que o Rio de Janeiro é a representação do Brasil. Porque eu acho que é muito perigoso a gente fazer essa generalização para uma cidade só. Então é a mesma coisa quando eu comecei a falar no vídeo de 2 anos morando na Bélgica. O que eu achei muito engraçado é que tem uma pessoa falando que eu falei muitas inverdades, sendo que toda vez que eu colocava alguma coisa, como por exemplo, porcentagem da população, onde que as pessoas acham informação, eu sempre coloco embaixo do vídeo. E aí, eu tava falando que... E aí uma das partes que fala da segurança. Logicamente, quando as cidades são maiores, sempre vai ter uma parte de que a gente vai ter uma insegurança muito maior. Não só a partir de cidades que são maiores, mas também de cidades que elas têm um problema de integração social. Por que eu tô falando dessa integração? Porque eu percebi aqui do comentário falando dos africanos. Então assim, logicamente a pessoa tá falando das pessoas negras e inclusive entra-se também esse problema aqui na Bélgica, existe uma coisa chamada de problema marroquino. Por quê? Porque as pessoas aqui na Bélgica, eles, primeiro, não ajudam você a conseguir se integrar com facilidade. Por exemplo, é muito comum que quando você tenha que utilizar o governo para você poder ter algum tipo de assistência, eles são obrigados por lei a responder você ou em holandês ou em francês, nas línguas oficiais aqui da Bélgica, nunca em inglês. Eles até podem te avisar que eles vão responder em inglês, mas que toda a comunicação vai ser em holandês. Mas eles são obrigados a falar nas línguas oficiais da Bélgica. E aí você pensa, como que uma pessoa que vem pra cá, que não consegue ter nem a informação do francês e o holandês, consegue falar pra poder ter a ajuda do governo? Então assim, o governo tem ajuda, só que tipo assim, você não tem as informações sendo colocadas aqui com uma forma pra poder te ajudar. Então assim, eles não te ajudam na integração, eles esperam que você esteja integrado, e aí eles ficam se sentindo culpados. Então, por exemplo, as pessoas também de países africanos e de países árabes são colocados em bairros que são muito mais violentos, que são colocados em bairros muito mais afastados, que não tem recolhimento de lixo, que não tem ajuda de eletricidade. Então, assim, é uma coisa bizarra, de tipo assim, eu entendo, quando tem muitas cidades no Brasil que realmente são perigosas. Eu vivi numa cidade perigosa? Não, São Carlos não é uma cidade perigosa. Assim, é uma cidade que você tem que prestar atenção? É uma cidade que você tem que prestar atenção. Mas assim, comparado com outras cidades do Brasil, não, que nem, por exemplo, eu senti mais medo em Porto Alegre, por exemplo, do que eu senti em São Paulo. Mas assim, longe de mim de falar que eu jamais voltaria para Porto Alegre. Mas eu acho que isso também muda muito a experiência de vida. Que nem aqui em Hasselt, eu moro no centro, você ouve a grama do vizinho crescendo. Então eu acho que a experiência de vida aqui da Bélgica realmente muda muito dependendo da cidade que você mora. Eu jamais iria morar para Bruxelas. Eu já falei que em algum outro vídeo que eu tinha uma vontade de morar em Bruxelas ou Antuérpia por uns 6 meses ou 3 meses para poder saber como que é a vida. Mas assim, de poder ficar mais do que um tempo, de tipo assim, disso deixar de ser um experimento social, jamais. Eu inclusive não recomendaria. Se você vai para Bruxelas ou para Antuérpia, para cidades grandes, tenta achar uma cidade
próxima para depois você ir mudar para você poder fazer alguma coisa, mas não para mudar para cidade especificamente. Ainda no mesmo vídeo de um ano morando na Bélgica, tem o comentário da Milena Chagas Liz. Milena Chagas Liz, eu acho que esse é o comentário. Espero que eu esteja lendo no comentário de todo mundo certo. Tem 9 meses que mora em Bruxelas, perto do Gare do Nord. Me senti representada, kkkk. É que eu fiz um comentário nesse vídeo falando que no Bruxelas Nord, que é o Gare do Nord, que é o Gare do Nord é como se fala em francês e o Bruxelas Nord é como se fala em holandês. Isso é uma coisa, inclusive, que não faz o menor sentido, porque que nem eu tava falando do último comentário, que tem, eu tive até que pesquisar para poder ver isso de novo, porque isso é muito confuso. Existe uma estação da Bélgica, da Bruxelas, que se chama Bruxelas Midi. Só que o Bruxelas Midi, na verdade, é a estação sul. Então, tipo assim, isso faz o menor sentido. Inclusive, teve um dia que eu tava lá e tava com a minha noiva, a gente tinha acabado de sair de Liege, e aí o cara falou assim, eu tô tentando achar o trem pra poder ir pra Bruxelas Midi. É aqui, e a gente tava no Bruxelas Central. E aí eu falei pra ele, cara, tu tá na estação errada, você tem que ir pra outra estação. E o cara, tipo, ele tinha comprado uma passagem de ticket pra ir pra Londres, ele tinha desperdiçado 200 euros. Eu fiquei com muita dó. Então, assim, essas nomeações de nome que tem do Midi ser o Sul, não faz o menor sentido pra mim. Então, assim, que nem eu falei, o Gare do Norte, né, o Bruxelas Norte, que é a estação do norte, cara, é assim, pra quem já foi pra São Paulo e sabe que, tipo, tem que olhar pros lados, tem que ficar com a mão no bolso, tem que colocar as coisas, tipo assim, você não vai ser assaltado. É que os belgas, eu acho que como eles estão muito acostumados com uma vidinha mais de interiorzinho, tipo assim, se você vai pra uma cidade de interior, que nem, por exemplo, você vai pra Leme, Taquaritinga, Ibaté, se você vai para essas cidades, Araraquara, cidades menores, que a sua preocupação é se o seu vizinho tá roubando tua laranja, ou se ainda tem goiaba para você poder comer na sua árvore, tipo, você não tem o que ficar prestando atenção. Eles são assaltados porque alguém passa a mão no bolso. Você quer coisa que é menos prestar atenção do que as pessoas pegando as coisas do seu bolso? A coisa que mais roubam dele é porque estão pegando coisas do bolso, que é o pickpocket. Você quer coisa que mais prestar atenção, sem prestar atenção do que você está pegando do bolso? Tudo bem, as jaquetas fazem com que você perca com muito tato, mas geralmente é porque eles não estão prestando atenção. E assim, a segurança aqui faz com que você tenha esse problema de que, tipo, você não preste atenção nisso. No vídeo de batata frita na Bélgica, 5 fatos curiosos sobre esse tesouro nacional, tem um comentário do Thiago Máximo ou Thiago Máximo. Olá, não entendi a parte que você falou sobre o idioma francês. No vídeo, eu comentei assim, que eu tinha comentado que era friterie, que é o lugar que é o fritur. E aí eu falei que não era pra me corrigir porque eu não tenho respeito pela língua. É que eu não gosto de francês. Eu acho francês uma língua que as regras gramaticais não fazem sentido, as regras de ortografia também não fazem sentido, e as pessoas que falam francês geralmente me dão um ar de que elas são muito snobs. Eu quero aprender francês, não me veja por isso, mas é uma piada de linguística que o francês ele não tem muito sentido. Então, assim, eu não gosto de francês. Então, se você me vier em algum vídeo falando assim, não corrigi minha pronúncia porque eu não tenho respeito nenhum, é só porque eu tô fazendo uma piada que eu não gosto de francês. É só isso. Mas assim, eu quero aprender francês. Eu consigo entender, mas me pronunciar eu não consigo. No vídeo de como estudar em uma universidade na Bélgica, temos o comentário do Mart_17. Eles aceitam o diploma supletivo? Sim, eles aceitam. O problema que você talvez possa ter aqui na Bélgica é porque eles querem um modelo de um estado diferente. Muitas pessoas que trabalham na área de que você tem para poder te ajudar a fazer o nivelamento dos documentos, ou até mesmo para você poder ser reintegrado aqui na Bélgica, pode ser que a pessoa não está acostumada com a diferença de documentos em estados. Então eles acham que o país inteiro tem o mesmo documento. Isso é um mau costume aqui da Bélgica, porque se você tem um documento que ele é ou de Wallonia, ou de Flanders, ou de Bruxelas, e mesmo de qualquer cidade ou província, é tudo padronizado. E no Brasil não é padronizado. Então se você tem uma certidão de nascimento de Minas Gerais e de São Paulo, as duas têm um formato diferente. Então a pessoa pode achar que você não tem aquele formato e tá falando pra você, mas o seu diploma de supletivo, ele tem que ter esse estilo. E aí você vai ver a pessoa de um outro estado. Então às vezes você tem uma pessoa que consegue traduzir, ou te ajudar, ou inclusive um advogado, para nessa hora conseguir te ajudar e mostrar no cartório que não tem diferença, porque é apenas estilo, pode ser uma coisa que te ajuda muito. Mas assim, eles aceitam sim. O que você precisa fazer é deixar claro que aquele documento é válido. No vídeo de 10 setores para achar emprego na Bélgica, a gente tem o comentário da Débora Cantanhede 3389, alugar estúdio em Bruxelas é fácil? Muito caro? Eu não sei se é muito caro. É fácil de você achar, mas assim, o que acontece é que, tipo, logicamente você vai ter muitos estúdios, que a intenção do estúdio é ser uma kitnet, que é um quarto muito pequeno para você poder conseguir ter uma divisão
por exemplo, do banheiro e da cozinha. Eu acho que é o preço que tem que ser, né? Por exemplo, você consegue achar por 700, 600, 800, depende de onde você mora. Esse é o problema de Bruxelas. Bruxelas é uma cidade que é como se fosse São Paulo. Você falar que você mora em São Paulo é tão preciso quanto você falar que você foi visitar um restaurante brasileiro, tipo assim, ou também que você foi visitar a Europa. Você foi visitar o que da Europa? Itália? Você foi visitar a Holanda? Você foi visitar a Espanha? Então o problema é que a cidade é muito grande e sim, você consegue achar. O problema é que você precisa achar é de documento, porque às vezes a pessoa pode oferecer uma vaga muito barata, mas o problema é que ela não te dá o contrato legal, e aí isso pode te dar muita dor de cabeça. Então presta atenção que se você tiver um preço muito barato, mas é no boca a boca que você está fazendo com esse contrato, suspeite e vá procurar uma agência imobiliária que é muito mais fácil. No vídeo de como estudar em uma universidade na Bélgica, temos o comentário do Sherlops 9432. Amigo, você conhece alguma universidade privada no curso de medicina na Bélgica? Eu não conheço nenhuma universidade privada realmente aqui da Bélgica, porque a maioria das universidades, assim, se você for colocar, a ideia é que todas as instituições de ensino aqui da Bélgica tenham um financiamento do governo, então é direcionado o dinheiro para que essas instituições existam, e é pago um valor simbólico de que você tem de poder fazer o curso. Se eu não me engano, por exemplo, aqui na EU Hasselt você tem um valor simbólico de 2.000 euros, eu acho que é 2.000 euros, ou 7.000 euros, alguma coisa assim, mas é um valor que você paga no ano inteiro e você estuda por lá. Então não é mensalidade. Então o valor é só para você poder ter isso, e se você não pagou a mensalidade, você não é uma mensalidade porque você paga uma vez por ano, mas que se você traduzir esse valor para reais, vale muito mais a pena você pegar o dinheiro que você investiria para poder fazer uma universidade privada ou uma universidade no Brasil para colocar para a pessoa para estudar aqui na Bélgica. Obviamente, eu não sei especificamente de cursos, mas eu já vi que todas as situações é mais ou menos a mesma coisa, de que tipo, você paga um valor simbólico no ano e aí você continua estudando. A universidade aqui, pelo menos, é 3 anos, se eu não me engano. Mas tem muita bolsa de iniciação científica que ajuda você a conseguir cobrir. Inclusive, se você é um aluno internacional, tem também cota de aluno internacional, e também se sua família não ganha tal renda, você paga um valor muito menor. Então, muitas das vezes, pode ser que vale mais a pena você estudar aqui na Bélgica do que você estudar, por exemplo, na mesma cidade que você mora no Brasil. No vídeo de 3 costumes belgas bem nojentos, nós temos o comentário da Mônica Rodrigues 2758. Isso é muito relativo. Sim, o vídeo é muito relativo, por isso que em todo vídeo, quando eu falo sobre choque cultural, eu falo que, tipo, pode variar muito de pessoa para pessoa sobre algumas coisas, de tipo, de você ter costumes, de você fazer alguma coisa, mas que nem eu falei no vídeo, tipo, por exemplo, eles não tomam banho e usam a mesma roupa de um dia pro outro. Tudo bem, eu uso também, se eu sair e fiquei 4 horas fora e eu tenho uma camiseta, eu deixo a camiseta pendurada e eu vou usar ela no outro dia e depois botar pra lavar. Mas assim, o maior choque que eu tive foi de uma professora que a semana inteira usou o mesmo vestido pra poder dar aula. Tudo bem, aqui tem inverno, as pessoas não transpiram muito, blá blá blá. Mas assim, as pessoas não transpiram muito, mas elas vão pra todos os lugares de bicicleta. E assim, todo mundo tem um cheirinho depois que você faz um dia de tudo de ficar fora de casa. Então, sim, é muito relativo, mas eu sempre tento entender algumas coisas para poder falar. Por exemplo, eu sei que também tem essa perspectiva, esse ponto de vista, blá, 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 blá. Eu nunca falo de uma forma que eu tento colocar que, tipo, o Brasil é uma raça superior e os belgas são uma raça inferior, e também muito pelo contrário, né? De tipo, os belgas são tão inteligentes, eles são tão iluminados, tipo assim. Não, eu tô sempre colocando de costumes que dá pra entender aqui da Bélgica e costumes que a gente tem brasileiro e o choque deles. Jamais vocês vão me ver, tipo assim, colocando e falando, tipo assim, eles são um bando de bocó mesmo. Tipo, não, eu sempre falo pensando na cultura, nos costumes e na história do país. No vídeo de outono na Bélgica, 5 coisas para se acostumar melhor à estação, tem um comentário do De Carvalho Eduardo sobre as roupas de inverno. Aqui tem muita loja second hand, brechó, e você consegue achar bastante coisa de qualidade por um preço ótimo. Sim, no vídeo eu falei inclusive de você comprar algumas roupas, mas eu não falei de brechó. É que tem o problema de que eu tenho 1,95 m e eu tenho 120 quilos. Então assim, obviamente, não é tão fácil assim achar uma roupa pra mim. Tipo, pra pessoa alta, você tem 3 coisas pra você poder escolher uma camiseta e uma blusa. Ou o tamanho da manga, ou o tamanho da gola, ou o tamanho da barra. Você só pode escolher 2 desses. Então, tipo, se a manga tá boa e a barra tá boa, a gola tá apertada. Se a gola tá boa e a manga tá boa, a barra tá muito curta. Então, assim, sempre tem algum problema pra mim. Então, tipo assim, eu mesmo tenho roupas que, tipo assim, elas encurtam e não tem mais o que fazer. Eu tenho que comprar outra camiseta. E assim, é lógico que, tipo, também tem a questão da máquina de lavar, que você tem que colocar 30 graus, e também tem a secadora. Mas assim, eu não consigo entender. Tipo assim, eu sempre fico pensando, tipo, cara, não é possível que eu tô cada vez mais ficando maior, porque já é pra eu parar de crescer, eu já tô com 29 anos.
Mas assim, loja de second hand brechó é muito bom e é muito barato, inclusive. Principalmente se você for para cidades maiores. Aqui, eu morando em Hasselt, eu acho que tem 2 opções de brechó. No vídeo de salário na Bélgica, quanto é o suficiente, tem muito imposto e dá para viver? Temos o comentário do Michael Rodrigues 6372, 2.500 after tax. Sim, geralmente o que a gente tem com 2.500 é depois do que a gente tem da taxação. Quando você vai ter mais ou menos o salário aqui da Bélgica, é sempre falado para você em 2 situações. Ou que você vai receber depois dos impostos, ou se não, o que é antes e depois dos impostos. Na Bélgica se paga muito? Sim, mas já é retido já diretamente da fonte. Tipo, você não tem que pagar, você não recebe 5.000 euros e aí eles falam, você precisa depois enviar para essa conta para poder pagar o salário. Tipo, não, você já vai pagar diretamente. É muito difícil na situação de brasileiros pagarem impostos. Mas assim, eu já vi alguns belgas falando, tipo, esse ano eu tive que pagar 400 euros para os impostos. Mas tipo assim, de todos os brasileiros que eu já ouvi, sempre teve um retorno de você receber. Outra coisa também que ajuda bastante é quando você tem um caso de família ou filhos para você deixar de pagar tantos impostos. Então, 2.500, 2.000 e 2.500 é mais ou menos realmente o salário que tem aqui da Bélgica, que você vai receber mais ou menos de 30 a 36 horas semanais. Mas depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a economia em 2023, para poder explicar um pouco mais sobre salário aqui na Bélgica. No vídeo de xenofobia na Bélgica, existe, não existe ou já sofri? Temos um comentário de Sidney de Oliveira Melo 4706. Trabalhei na Bélgica por 1 ano antes da queda das Torres Gêmeas, em Charleroi, na indústria aeronáutica Sonaca. Não senti preconceito por parte dos belgas, muito pelo contrário, fiz muitas amizades que perpetua até hoje. Assim como eu falei também em muitos vídeos, é sempre uma diferença de perspectiva, então que nem, por exemplo, eu falei, as cidades que são maiores, que são mais internacionais, como por exemplo é o caso de Bruxelas, é muito mais comum que você tenha pessoas que são de outros países e se juntam porque elas sabem como é difícil estar fora de um país. Especificamente Bruxelas, a gente tem que 25% da população é feita apenas dos belgas, e a gente tem que a maioria da população é de imigrante ou de outros países. Então assim, eu acho que, por exemplo, que nem Charleroi, ela também vai ter esse ponto que tem muito imigrante. Então quando você vai falar realmente com os belgas, é um pouco mais difícil. Que nem eu tô fazendo esse vídeo e ontem mesmo teve uma pessoa que ligou pra mim no telefone enquanto eu tava no trabalho, e eu tava falando que eu não tava conseguindo ouvir ela bem, e a pessoa começou a dar risada do meu holandês. Então assim, eu acho que quando a gente tem essa parte de experiências, pode ser muito diferente. Então, eu tenho muitas experiências positivas com os belgas, já tive experiências negativas. Assim como uma pessoa que falou, talvez também pode ter tido muito mais experiências positivas, e as negativas nem lembra, então eu acho que isso pode depender muito de pessoa para pessoa e muito de experiência para experiência também. No vídeo 3 leis estranhas da Bélgica que não dá para entender, temos um comentário do Xando 2008. Hehehe, tenho dificuldade de achar um capacete XXL, ainda bem que capacete não é obrigatório. No vídeo eu tinha explicado que usar capacete não é obrigatório para você andar de bicicleta, mas assim, eu também entendo, às vezes dá uma certa preguiça de você botar um capacete, porque aqui na Bélgica, como você é tudo muito pertinho, você não quer ficar usando capacete. Mas assim, eu já caí de bicicleta no Brasil feio, de tipo assim, eu bati a cabeça e eu apaguei por um momento. Então eu tenho mais trauma do que de fato eu não quero usar. Então assim, eu sei que aqui na Bélgica, às vezes dá um medo de você usar, que nem, por exemplo, quando tá muito frio, você quer usar um gorro para se proteger mais do frio. Quando tá calor, você tá com muito calor e quer aproveitar a brisa. Então, não tem um momento certo para poder usar capacete, mas eu sempre fico pensando, é melhor eu ficar um pouquinho mais vivo e aproveitar do que achar. Mas achar capacete aqui é fácil, dá pra você poder ir no Decathlon e você acha com muita facilidade. No vídeo de 2 anos morando na Bélgica, que eu fiz inclusive para poder atualizar o vídeo de 1 ano morando na Bélgica, eu falei inclusive com... Não, eu não falei nada, eu tô lendo o comentário do Fogbeat946. Todo belgicano, se não bebe a cerveja, ele aprecia chocolate belga. Não é mesmo? Mas o autor demonstra ser um bom observador e ter um sólido bom senso. Cara, realmente, os belgas, se eles não tomam cerveja, eles gostam muito do chocolate belga. É tipo assim, se você chegar pra alguém e falar que você gosta muito de chocolate americano, eles olham com cara torta. Mas falar que chocolate suíço é o melhor chocolate de todos, cara, isso é de fazer com que qualquer belga tire a calça pela cabeça. Então, se você quiser incomodar os belgas, você pode fazer 2 perguntas. Perguntar onde tem Heineken pra tomar, porque você tá com muita vontade, você acha que é melhor Heineken. Ou você perguntar onde tem chocolate suíço bom pra comprar. Isso aí é pra poder acabar com qualquer belga. No vídeo de 2 anos morando na Bélgica ainda, temos o comentário da Luana Maria 118. Eu vivo há 5 anos e me sinto muito bem aqui. Talvez por ser mais introspectiva e amar o silêncio. No Brasil, os vizinhos não me deixavam viver em paz, sempre que eu sou alto, fazendo das minhas noites um inferno. Cara, e eu fico pensando, como é que eu explicaria pra um belga que pra você poder chamar uma pessoa na casa dela, você bate palma
e que inclusive você buzina pra poder chamar a atenção de uma pessoa. Isso são algumas coisas que, tipo assim, eu gosto muito do silêncio daqui. Apesar de Bruxelas ser uma cidade muito movimentada, cara, não tem nada que faça com que a gente tenha a mesma experiência de, tipo assim, você andar numa cidade do Brasil com o mesmo som. É inacreditável. Então, assim, eu acho que uma coisa do silêncio é muito boa. E ser introspectivo aqui na Bélgica, às vezes é um ponto muito positivo, porque aqui eles são muito fechados na deles. No vídeo de 10 setores para achar emprego na Bélgica, temos o comentário do Gabriel Giorno. Existe a cultura da inveja, da mediocridade aí igual tem no Brasil? Daqueles grupos, trabalho, faculdade, etc, que passam a te odiar do nada e você conclui que é porque você subiu algum degrau econômico na vida? Eu acho muito difícil realmente isso ter, que nem, por exemplo, eu já expliquei no vídeo sobre salário e também alguns outros vídeos que eu falei da vida financeira aqui da Bélgica. É muito difícil você subir financeiramente. O que acontece é que é muito comum que as pessoas tenham o mesmo salário, mas eu acho que aqui falta muito esse controle do dinheiro. Então o que acontece? Assim como eu falei em alguns vídeos, é comum que você receba um dinheiro por você cuidar dos filhos. Então você receba de 200 a 300 euros por filho até ele alcançar a idade de 24 anos, se eu não me engano, 21 anos é certeza. Então o que vai acontecer é que você tem essa vivência com as crianças que você vai ter com 200, 300 euros. Eu conheço muitas famílias que o homem trabalha e a mulher recebe esse dinheiro, inclusive se a pessoa está desempregada também tem o seguro-desemprego, então muitas vezes acontece que eles juntam essa de a pessoa não estar empregada e receber esse benefício do governo que dá uns 1.000 euros, 1.200 eu acho, e fazer com que também tenha esse dinheiro das crianças. O que acontece é que, por conta disso, tem muita gente que não consegue ter um planejamento do futuro. Então, por exemplo, eu não estou reclamando desse tipo de pessoa, mas assim, tem a ideia de que muitas pessoas conseguem fazer um controle do dinheiro. Então, por exemplo, as pessoas fazem uma conta conjunta, elas colocam uma porcentagem do salário para poder conseguir economizar. Então, por exemplo, se você economiza e tem uma boa noção do dinheiro, você vai percebendo que o dinheiro você consegue ir juntando em algumas coisas. Tem muita gente que vem aqui para a Europa e se fica impressionado com o poder de compra e vai comprando um monte de coisa sem pensar em economizar. Então eu acho que isso é uma coisa que tem que prestar muita atenção, porque se você vem para cá e você começa a receber 2.500 euros, começar a receber 3.000, que seja 2.000 euros, você começa a perder noção de que você tem muita grana. Então eu recomendo sempre você sempre ter um tanto que você economiza, seja 30%, 50%, se você tá com uma pessoa que tá morando aqui também, de você economizar, porque isso a longo prazo faz muita diferença. Então, se você tem, por exemplo, que você economiza, você consegue ter com que o seu conforto ele vai aumentando. Então tem muita gente que não presta atenção nisso, de que tipo, recebe 2.000, mas que ao longo do prazo que a pessoa sempre gasta 1.800 euros todo mês, parece que o dinheiro não rola, mas também a pessoa ela não tem um controle de economizar. Então existe um problema de que, tipo assim, o degrau econômico, eu acho que não é porque você tem profissões diferentes, mas você não tem controle do dinheiro igual. Então tem muita gente que, por exemplo, talvez receba 2.000 euros e também já está começando a investir numa casa, mas é uma pessoa que recebe 3.000 euros e que ela ainda mora num apartamento de aluguel. Por quê? Porque às vezes esse controle do dinheiro faz muita diferença. Inclusive se os pais também pegarem esse dinheiro que você tem para poder investir. Tem muita gente que, por exemplo, que está na área de mestrado ou doutorado e os pais investiram esse dinheiro de 200 euros, 300 euros que recebe toda vez do bebê, em vez de usar para eles mesmos. Então tem muita diferença, tem muita coisa, como por exemplo, você já mora aqui faz muito tempo, você tem um emprego estável, você também tem pais que te ajudaram financeiramente. No vídeo de 2 anos morando na Bélgica, temos o comentário da Lina Ajuda 8070. Le flamand et le haute côte de la Belgique, ne peut vous passer vous e se TTST. Se eu falei alguma coisa errada do meu francês aqui, nem me corrija porque eu não respeito francês. Na verdade, esse comentário tá querendo falar que que as pessoas da região de Flanders e as pessoas da outra parte da Bélgica não podem se ver porque eles se detestam. Sim, é que assim, o que tem talvez o melhor comentário que eu já vi aqui é de um livro chamado The Xenophobes Guide to Belgians, que é como se fosse o guia para xenófobos da Bélgica, que é tipo, você conseguir entender um pouco mais da cultura. A relação entre as pessoas de Flanders e as pessoas de Wallonia é tipo um casamento que não existe mais amor. Então eles ficam discutindo entre si, ficam reclamando entre si, e quando você pergunta pra eles, tá, por que vocês não se separam? Eles param de brigar entre si, olham pra você e começam a brigar e gritar com você. Sim, eles não gostam muito um dos outros, mas assim, eu acho que eles mais se identificam como belgas, realmente, quando vão se falar no mundo, do que de fato que eles não podem nem se ver. E outra, vir aqui comentar em francês
É um desrespeito comigo, né? Eu que não gosto tanto do francês. No vídeo de 3 motivos para não morar na Bélgica, temos aqui o comentário da Andrea de Paiva 4014. A antipatia deles, pra mim, é sabedoria. Eu acho que, na verdade, a antipatia deles é justificada pelo como eles têm a vida, pela cultura, né? Que nem eu falei, é muito comum que os belgas, eles nasçam vivos e morram a 10 quilômetros de distância da onde eles nasceram, ou até, se não, você tem um outro oposto que geralmente não tem intermédio, é sempre ou esse posto da pessoa que nasceu, viveu e morreu na mesma cidade, ou se não, a pessoa que viajou para outros países e percebeu que a Bélgica é apenas um dos poucos países que existem no mundo. Eu acho que a antipatia deles é meio problemática porque eles esperam que muitos imigrantes e muitas pessoas se acostumem com a vida daqui, sendo que, por exemplo, as leis não ajudam a se acostumar. A língua não ajuda a se acostumar. O modo de vida deles também não se ajuda a acostumar. Eu acho que até você quebrar o gelo para você se acostumar aqui, demora muito tempo. Eu me sinto um pouco mais inserido aqui depois de morar por 2 anos do que nos primeiros meses, nos primeiros anos, no primeiro ano que eu morei aqui. Lógico que, tipo, isso também tem a coisa de você se acostumar. Mas assim, as leis não ajudam. O costume da vida deles também não ajudam. Eu acho que a antipatia deles é justificada, mas eu acho que também é uma coisa problemática porque depois eles ficam falando: ah, mas as pessoas não se acostumam, eles não respeitam, eles querem que aqui seja o segundo país. Tipo, sim, eu sei que tem muita gente que mora aqui que queria que a Bélgica fosse um Brasil 2. Mas assim, eu acho que não é assim que funciona. Então é por isso que eu trago esses vídeos, eu trago essas informações aqui nesse canal para poder mostrar que existe um choque cultural, mas como se acostumar da melhor forma possível. E tem muitos outros vídeos de até mesmo costumes que eu não consigo me acostumar e que pra mim é muito difícil. Então eu entendo, é um processo difícil. Mas assim, eu acho que a antipatia deles, pra mim, não é sabedoria. É justificada, mas pra mim não é sabedoria. Mas eu concordo em discordar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então tem aqui a leitura dos comentários dos últimos meses, inclusive também do que eu não li dos últimos vídeos, daqui do comentário do Bem-vindo, do vídeo do canal do Bem-vindo à Bélgica. Se tem algum comentário que você quer colocar no vídeo pra eu poder ler ou pra eu poder responder, eu sempre tento responder todos os comentários da melhor forma possível, mas também eu gosto de fazer esses vídeos pra poder ter uma outra forma também, de uma perspectiva de eu lendo esses comentários. Você tem alguma reclamação, alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo? Porque inclusive muitos dos vídeos que eu faço são de comentários que tem aqui do canal. Escreve aqui nos comentários por gentileza. E caso você queira ver os outros comentários que eu li no primeiro vídeo, tem aqui o link para esse primeiro vídeo que eu fiz de lendo os comentários aqui da Bélgica. E para você poder também entender que mesmo que apesar daqui eu tente trazer a cultura deles, tudo a compreensão que eu falo pra vocês, pra poder entender de lei, de história, de costumes, tem também 3 costumes difíceis de entender pra mim, que eu não consegui entender, pra você poder perceber que, apesar de eu sempre tentar trazer uma forma de tipo, não, a gente tem que compreender os belgas, tem alguns comentários, tem algumas coisas de costume que não dá pra entender mesmo. O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!